Coisa linda que Deus está fazendo aqui. Olha que coisa linda que Deus está fazendo aqui, gente. Olha que coisa linda, homens fazendo uma aliança com Deus, irmão. Homens fazendo aliança com Deus. Homens dizendo: Senhor, visita a minha geração. Um dia, vão dizer assim: o Deus do Telmo, o Deus da Vitória, o Deus dos netos, dos bisnetos. Um dia vão dizer o nome seu, dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos. E eles vão dizer: o Deus dele é o mesmo Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Obrigado, time. Deus abençoe. Abra comigo em Gênesis, capítulo 12. Se você tiver dificuldade de abrir Gênesis, eu vou orar por você com imposição de mãos. Gênesis é o primeiro livro, né? Se você tem a Bíblia completa, o primeiro livro. Capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Por enquanto até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, nos dá a capacidade do alto de compreender as tuas santas palavras, que a gente possa sair daqui edificado, corrigido, exortado, encorajado pela tua palavra que é profética, e que essa palavra que é profética, que ela se cumpra em nós nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê e precisa da palavra de Deus, diga amém. Queria falar sobre Abraão. Nas quintas dos homens, às vezes eu trago um assunto específico, mas às vezes eu falo sobre alguns homens da Bíblia. E eu que estava lendo sobre Abraão, lembrando de como a vida desse homem, considerado o pai da fé, lembrando que a Bíblia nos coloca como filhos de Abraão pela fé. Então, porque Abraão é onde nasceu o povo hebreu. O povo hebreu nasce em Abraão. A palavra Abrão, que era o nome dele antes de Deus acrescentar mais um A na nossa língua portuguesa, Abrão significa pai. E é a mesma origem para a palavra hebreus no hebraico. Então Abraão nasce o povo hebreu. Só que Deus tem um momento com Abraão e acrescenta mais algumas letras e muda para Abraão, que não é mais pai só, é pai de multidões. Então Abraão, ele é pai de multidões porque Deus falou para Abraão: Abraão, olha para o céu e tenta contar as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Olha a areia do mar, a areia da praia, e tenta ver se consegue contar, assim vai ser a sua descendência. Deus apontando para Abraão que eu e você seríamos pela fé filhos de Abraão, porque é na fé em Cristo Jesus que nós entramos na linhagem da bênção de Deus. É por Jesus que a gente é enxertado na oliveira verdadeira, é por Jesus. Então, o que Abraão nessa noite tem para nós? Ele é o pai da fé, e tem algumas posturas que ele teve que nos abençoa. Por exemplo, Abraão tipifica a fé em Deus quando oferece o seu filho como sacrifício, trazendo uma sombra do próprio Cristo que um dia seria oferecido. Então Abraão sobe com Isaac no monte, todo mundo sabe, e vai sacrificar. Deus fala: para até aqui, eu tenho você. Lembra, é importante lembrar que quando Deus pede Isaac para mim e para você, Deus não quer Isaac,
Deus quer o Abraão. Por isso que Deus está pedindo algumas coisas para você, e você acha que Deus quer o que Ele está pedindo. Ele quer você. Só que enquanto você não abrir aquilo que Ele pediu, é porque você não o tem. Ele não o tem. Então Ele quer eu e você. Deus não quer o que a gente tem para dar para Ele, até porque tudo que a gente tem para dar para Ele foi Ele que deu. Não tem nada que a gente dê para Deus que Ele não deu antes. Pastor, Senhor, a minha vida é tua. Eu te dei a vida. Senhor, os meus passos são... Eu te dei as pernas. Senhor, os meus filhos, eu te dei os filhos. Senhor, o meu dízimo, eu te dei o dinheiro. A gente não dá nada que Ele não deu antes. Então por que Deus pede algo para nós? Porque Ele quer a gente. Como Ele quer a gente, Ele tem que pedir alguma coisa que está perto da gente, para ver se o nosso coração é dele ou não. E às vezes Ele vai pedir algumas coisas que nos custam, só para ver onde está o nosso coração. E Abraão me inspirou quando eu fui entregar a farda com 22 anos de exército e 8 anos para reserva remunerada, a possibilidade de sair capitão do exército, uma aposentadoria, pensão para as minhas filhas até elas morrerem. E ali Deus falou, eu quero que você entregue. Eu achei que Deus em qualquer momento ia bradar igual foi a Abraão. E eu puxei a faca e ele não falou nada. E aí eu tive que entregar. Mas é sempre melhor obedecer do que sacrificar. Não é o sacrifício, é a obediência. Abraão é inspirador. E aqui nesse texto eu aprendo, e eu queria deixar de pano de fundo isso, essa vida de Abraão, que a vida cristã é feita de processos. Deus pede para Abraão primeiro para sair da casa do seu pai. Ok? Tranquilo até aqui? Sai da casa do teu pai. Aí depois ele leva o sobrinho com ele, o Ló. É um parente, meio filho, que tinha um carinho especial. Larga também. E Deus vai esticando Abraão. Deus não chegou para Abraão e pediu Isaac de cara. Ele começou a pedir pequenas obediências até chegar em Isaac. Ismael, um filho de Abraão. Me tira ele daqui. Então foi renunciando até chegar em Isaac. A vida cristã é um eterno processo. A salvação é imediata. A santificação e a caminhada com Cristo é um processo. A salvação tipificada no batismo, lá no Mar Vermelho, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, ali é um modelo, uma sombra do batismo que acontece hoje. Mas o batismo não é o fim de um cristão, o batismo é o começo de um cristão. Quando você se batiza, você não termina a sua carreira, você começa. O batismo é a linha de saída, a morte é a linha de chegada, ou a volta do Senhor. Então quando você desce as águas, passa pelo mar, o povo foi salvo quando passou pelo mar, mas no deserto ele foi treinado para ser o povo de Deus. No processo. Então processo tem tudo a ver com vida cristã. Eu estava conversando com o irmão antes de vir para cá agora. Ele falou, pastor, até ele usou um termo engraçado. Ele falou assim, pastor, espiritualmente às vezes eu sinto que eu tenho o voo da galinha. Achei criativo. Como assim o voo da galinha? Aquele voo. Sabe o voo da galinha? O voo da galinha não vai muito longe, né? Ele falou, pastor, às vezes eu sinto que eu tenho uma fé que é o voo da galinha, assim. Eu falei, que bom, mas você está... Quando você não está voando, você está caminhando? Estou. Então é isso aí. Porque a caminhada cristã é uma permanência, uma constância. Não adianta voar como águia para o caminho errado, para o lado errado. É melhor voar como galinha, mas no caminho sempre certo. Então eu falei para ele, tem momentos que eu estou dando um rasante de galinha, tem momentos que eu estou só andando, só não estou ciscando para trás, porque voltar para trás nunca mais. Voltar para o Egito nunca mais, diga glória a Deus. Nunca mais, é para frente que eu vou. Se eu não conseguir correr, eu vou caminhar, mas eu vou continuar. Então o processo, repito, cristão, a vida cristã é um processo. Eu quero que você repita só de forma pedagógica. A vida cristã é um processo. Então nesse processo a salvação é instantânea, a santificação e a libertação são processos contínuos.
Se abandonarmos o processo, podemos nos tornar 7 vezes piores. A Bíblia fala de que um demônio, quando sai de alguém, ele vai e vaga por lugares áridos, e não encontrando lugar para ficar, ele volta para a mesma casa, ele volta para o mesmo lugar, ele vai tentar voltar para a sua vida, mas ele não vem sozinho, desgraçado, ele traz mais 7. Então pessoas que brincam de ser libertos, vai só aumentando o número de demônio, porque Deus vem, Ele é poderoso e liberta você, mas se você não continua no processo, volta pior. Daí vira um ciclo de demônios, como se fosse uma roda de escárnio sobre a nossa vida. Por isso que o processo tem que ser contínuo, ele não precisa ser veloz. Gosto de uma frase do Fabiano: mais do que a velocidade é a constância, e melhor que a constância, a direção certa. Então é importante compreender esse processo, né? E nesse processo, não desista, não recue, persevere, firme estaca, olhe firmemente para Jesus. Ele é fiel para completar a obra que começou na sua vida. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é torre firme, Ele é como os montes de Sião, Ele não deixa de olhar por você. Não desista. Amém? E eu queria pontuar, dentro desse processo na nossa vida de crescimento, de maturidade, que a gente vai crescendo todo dia, dando uns voos de galinha e caminhando nesse processo que nós vivemos, eu vivi, você vive. Estava contando para o irmão, teve umas semanas atrás que eu fiquei uma semana inteira, quase 2, sem ler a Bíblia, nem um dia. Fui ler a Bíblia só para pregar. Fui lá no iPad, peguei um sermão que estava construindo, perguntei para Deus, mas não fui me alimentar, fui só para pregar. Estava assim, aquele voo curto, sem muito ânimo. Passou umas 2 semanas, veio uma vontade de comer a Bíblia, uma vontade de comer assim, quase de tanta vontade de ler, de estudar, e aí tudo bem, mas qual o segredo? Permanecer. No dia que está com muita vontade, se alimenta mais. No dia que não está tanto, continua na mesa. Amém ou não? Continua na mesa. Não troca de mesa. Continua na mesa com Jesus. Estamos juntos aqui? 3 áreas da vida de Abraão que ele teve que deixar para poder viver o que Deus tinha para ele. Primeira área, ele teve que deixar a sua terra. Deixar a sua terra. Abra comigo Gênesis 12:4. A gente leu 1, né? Abra comigo, por favor. Faço questão que você leia. Gênesis 12:4 diz assim: então partiu Abraão como orientou o Senhor. Amém? Amém ou não? E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Olha que interessante, quem foi junto? Mas a palavra para Abraão foi qual? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Ló não tinha que ir junto. Então, deixar a terra. O que é deixar a terra, pastor? Quando Deus fala para Abraão deixar a terra. Deixar a terra é deixar lugares, alguns físicos. Para alguns aqui, deixar a terra é deixar a balada. Você decide se quer ficar lá, mas não é mais para você. Deixar a terra é deixar o barzinho. Deixar a terra é geograficamente deixar algum lugar, alguma coisa que não cabe mais para você, não serve mais para o propósito, não se encaixa mais na realidade que Deus quer que você viva. Deixar a terra é deixar ambientes virtuais
que não é mais para você assinar. Antes, você poderia assinar o OnlyFans. Não é mais para você. Agora você é um homem segundo o coração de Deus. E você tem uma esposa. E não tem uma questão aqui de obrigação. Porque o pastor está me vendo. Eu não estou vendo nada e nem estou atrás de ver. É uma questão de você entender se você quer viver o que Deus tem para você ou não. Se você deseja viver algo novo ou viver na mesma loucura, nesse poço de solidão e de sem propósito que você está vivendo. Era eu querer continuar vivendo o que eu vivia, de vir aos prantos sem saber porquê, depois de uma noite de tudo que eu quis fazer, eu fiz. É uma decisão, querer continuar vivendo esse vazio ou viver alguma coisa com propósito. Deixar ambientes físicos, ambientes virtuais, deixar cultura. Deixar a terra é deixar culturas. Escute, não importa de que cidade você é, não importa de que nação você é, a cultura que governa você não é a cultura do jeitinho brasileiro, não é a cultura do machismo, não é a cultura do Rio de Janeiro, não é a cultura do Rio Grande do Sul. O que conduz você é a cultura do céu. Então você não trata a sua esposa como uma cultura diz, é como o céu diz. Você não cria os seus filhos como o governo, o Estado ou a cultura diz, é como a Bíblia diz que você cuida dos seus filhos. Por quê? Deixar cultura. Nós carregamos cultura. Todos nós aqui carregamos cultura. Cultura é aquilo que a gente cultua por muito tempo. Fica na nossa pele. Está na cultura. E a cultura é forte. A cultura, eu arrisco dizer que é mais forte que a unção. Essa frase é daquela que chama o vídeo, sabe? Como é que é o nome disso? Tem uma frase que o pessoal bota agora no vídeo, uma frase de impacto para chamar a atenção e depois vem o vídeo. Como é que é o nome? Regnição? Redenção. Retenção. Obrigado, Tiago. Que redenção? Não me atrapalha, ele estava falando direitinho. Retenção, frase de retenção. A cultura é mais forte que a unção. Como assim, pastor? A unção de Deus, a unção de Deus. Eu vou provar para você como isso tem um fundo de verdade. Imagine você, eu quero só que você imagine, que eu sou um pastor tradicional, extremamente tradicional, numa cultura tradicional, onde os cultos são todos de terno e gravata, nós temos aquele formato, aquela liturgia um pouco mais formatada, mais quadrada, aquele jeitinho. Não estou dizendo que é pecado, certo ou errado. Por favor, entenda o que eu estou falando, amém? Estou falando só de cultura. Uma liturgia mais engessada, aquele formato. Imagine, só que eu estou andando na rua. Estou andando na rua e de repente toca um orelhão. Quem sabe o que é orelhão? É um telefone. Toca um orelhão, você está passando na rua, toca um orelhão. Você fala, rapaz, e continua tocando. Tu vai lá. Pois não, eu queria falar com o Telmo Martinello. Rapaz, tem alguém me espiando? Como assim que eu toco orelhão aqui na rua, estou andando na rua e toco orelhão, é para mim? Quem está falando? Não, aqui é o seguinte, eu sou um servo de Deus. Eu estava orando e Deus me deu um número para ligar. É da sua casa? Não sei você, numa dessa eu já estou quase morrendo. Meu coração já está disparado. Como assim da minha casa? É do orelhão, cara? Não, Deus me deu um número, eu liguei porque Deus tem um recado para você. Nessa semana você orou às 3 da manhã para Deus curar sua filha que estava com tal doença, não foi? E começou. E Ele entrega, Ele desnuda a minha vida em 1 minuto que ninguém, nem Deus ouviu falar. O que eu vou pensar que esse cara, ele tem unção ou não tem? Tem ou não tem? Tem graça ou não tem? Não é Deus querendo falar comigo, sim ou não? Se você acha que não, o problema é seu, para mim é. Deus está falando comigo, aí eu me emociono, eu falo, onde é que tu mora? Ele fala, eu moro na Içara. Na Içara? É perto da papai. Faz o seguinte, vem domingo aqui, cara. Traz uma palavra para a igreja. Você é uma bênção, dá para ver que você tem uma graça. Aí ele chega aqui, lembra?
eu sou tradicional, lembra? Terno e gravata, lembra? Aí chega um cara de bermuda, chinela havaiana de dread. E aí, pastor? É nós. Falei, pois não, eu sou o fulano. Fulano? Que ligou para o senhor lá ontem. Eu sou o profeta. Deus me usa, pastor. Pergunto: ele vai pregar? Vai pregar? Não vai pregar, porque a cultura impregnada é mais forte que a unção. Por isso, cuidado para não levar uma cultura para os seus filhos que você herdou, que não era para levar. A forma com que você viu seu pai tratar sua mãe, talvez, não é a melhor cultura. Por isso que é importante observar a cultura que a gente tem. Então, Abraão, sai da tua cultura. Não é mais essa cultura que te governa, Abraão. O cara no reino de Deus não é o cara que tem 3 amantes. O cara no reino de Deus é o que é fiel. No mundo, Abraão, dependência é coisa ruim. Dependência química, dependência emocional, dependência financeira. No reino de Deus, dependência é uma virtude. Quem depende de Deus é sábio. Abraão, agora a cultura que te governa não é a mesma, Abraão, que te governava antes. Sai da tua terra. Deixar a terra, deixar costumes. Eu sempre fiz assim. Deixar a terra envolve renúncia, posicionamento e perdas. Eu tenho alguns amigos que até hoje não entenderam, porque eu não fui mais para casa do rock com eles. Alguns de vez em quando aparecem aqui, se converteram. Alguns eu batizo de vez em quando. Mas eu tive que deixar. Não era mais o meu ambiente. Continuo os amando, respeitando, nunca vou atacá-los. Mas não era mais para mim. Sai dessa terra. Segundo, sai da tua parentela. Assim como Abraão, muitos de nós levamos Ló conosco. E Ló é problema ali na frente. Ló não é do diabo. Ele apenas atrapalha e rouba aquilo que Deus tem. Tira o foco do Abraão. Incomoda, atrapalha o propósito. Deixar a parentela não é abandonar os parentes. Importante isso. Deixar a parentela não é abandonar os parentes. Não vou mais visitar o meu tio, não vou mais na festa de 15 anos da minha sobrinha. Não é disso que eu estou falando. Deixar a parentela não é deixar de ir nas festas da família, mas é assumir uma posição e suas decisões em Deus, sem depender mais da opinião deles. Deixar a parentela é tu ser homem, assumir a sua casa e parar de perguntar para sua mãe como faz as coisas. Obrigado pelo amém, Senhor. Pelo amém lá também. Sair da parentela é dizer: pai, por favor, pai, eu não vou nessa viagem com a família, porque eu não tenho dinheiro. Não, mas eu pago. Dessa vez eu não vou, pai. Eu vou viver a minha realidade. Deixa eu viver. Deixar a parentela é deixar. Não é mais eles que governam a sua vida. Tem um Deus sobre você agora. E um Deus que te ama. E quer o seu melhor e sabe o que é melhor para você. Quem está entendendo? É deixar a cultura que nos envolvia e dominava. Quando casamos, nossa família são esposa e filhos. Os demais são parentes. Não leve a mãe junto. Seja homem. Ai, amor, essa comida é boa, mas igual a da mãe. Ô, sabedoria. Vai dormir, ela vai dormir de calça jeans. Você aprender a deixar de ser bobo, linguarudo. Meu irmão, melhor comida, nunca comi um macarrão desse. Tá mentindo? Não, daquele ali tu nunca comeu mesmo.
Sabedoria. Eu estava falando de uma mãe, a mãe disse que eu não devo fazer tal coisa. O quê? Pode ter a mãe e o pai como conselheiros, porque são mais maduros, não tem problema. Se você tem pais e mães que amam a Deus, que são bons conselheiros, não deixe de pegar conselho. Mas agora é Deus que governa você. Deixa a parentela. Os pastores de Abraão e Ló se brigaram. E Abraão teve que deixar Ló. Muitos de nós não obedecemos o Senhor. E o Senhor permite até alguns conflitos para que a gente possa ser abençoado. Escuta que eu vou dizer isso aqui. É verdade. Sabe por que está dando a confusão dos pastores de Ló e de Abraão? É porque Deus quer abençoar Abraão e Ló não tem que estar no meio. Por isso que tem gente aqui com sociedade e a sociedade está um caos. É Deus dizendo: larga essa sociedade de uma vez que eu tenho a bênção para você, não para esse ímpio que está com você. Aí você, por que Deus não me abençoa? Porque a bênção vai vir sobre você. Enquanto você estiver em sociedade com o ímpio, ele não vai te abençoar. Ponto final. Deixa Abraão, senão eu não te abençoo. Pastor, certeza que tem que deixar Ló? Certeza. Abra comigo Gênesis 13, 14. Eu quero que você leia, por favor. Eu faço questão que você leia. Abre no celular, se é de papel, abre aí. Gênesis 13, 14. Então, depois que Ló foi embora, fala comigo assim: depois que Ló, aquele flamenguista, depois que Ló foi embora, estamos juntos até aqui? O que aconteceu depois que Ló foi embora, pastor? Prometeu o Senhor Deus a Abraão: levanta os seus olhos e observa bem, do lugar que estás, por norte, por sul, oriente, ocidente, toda a terra que vês, eu te darei para sempre como herança. Por que Deus não mostrou a terra antes? Porque Ló estava junto. Depois que Ló foi embora, Deus falou: levanta os olhos, vou te mostrar. Sabe por que muitos aqui estão sem propósito de vida? Porque estão carregando coisa que não era para carregar. E tem gente carregando Ló morto. Como assim, pastor, Ló morto? Coisas que já passaram na sua vida e você não perdoa. É carregar Ló junto. Enquanto você não resolver isso no seu coração, Deus não pode mostrar para você. Pastor, por que Deus não mostra? Porque Ele não me ama? Não, é pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele não vai mostrar para você. Tem promessas que só serão cumpridas depois que deixarmos algumas coisas, pessoas ou práticas que não nos cabe mais. Terceiro, Ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela e deixa a casa do seu pai. Queria ler com você Gênesis 17, 4, por favor. Abra comigo. Gênesis 17, 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus falando com Abraão: serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas a partir de agora teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitos. Pastor, o que significa isso? Que deixar a casa do teu pai é deixar os selos e as marcas, os apelidos, as culturas que pessoas imprimiram em você, que não é a vontade de Deus. Abraão, como eu falei, significa pai de multidões. Abrão, pai. Quem deu o nome de Abrão? Terá, o pai de Abraão. Mas quem deu o nome de Abraão? Deus. Tem nomes que os nossos pais deram, rótulos que os nossos pais deram, e não são para a gente carregar. Você é igual ao seu avô, você é burro igual a sua mãe, seu pai, você é um rebelde, você vai ser um fracassado, toda a família é, você é mais um.
nomes que foram dados para nós, que a gente não pode mais carregar. Deixa a casa do teu pai. E aqui cabe, escute, não maldição hereditária, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 que toda maldição foi levada em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Não estou falando de maldição e quebrar maldição hereditária, mas observar coisas que eram feitas e você está repetindo que não é mais para você. Deixar a casa do teu pai. 2 jovens, gêmeos, 25 anos de idade, cresceram na mesma família. O pai era alcoólatra. O pai batia na mãe. O pai chegava em casa, gastava o dinheiro todo antes de chegar em casa. Os 2 jovens, gêmeos, homens, cresceram na mesma casa, mesma época, mesmo pai, mesmo ambiente, mesmo dinheiro, mesma educação, mesma cultura. Os 2 cresceram. Um teve encontro com Cristo, outro não. Aquele que não teve encontro com Cristo, foi perguntado para ele, e ele se tornou alcoólatra também. E aí perguntaram para ele: você é alcoólatra por quê? Ele respondeu: olha para o meu pai. O outro não bebe nem sagu de vinho, nada. E perguntaram para ele: por que você não bebe? Olha para o meu pai. Quando a gente entrega a vida para Cristo, Ele abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente, e a gente enxerga que tem práticas que a gente não deve levar mais para frente. E não é quebrar maldição, é encerrar um ciclo vicioso que eu trouxe por herança, que eu trouxe por repetição, por ver tanto fazer. E aqui, meu pai é o meu herói, eu sou apaixonado por ele. Meu pai é minha ovelha. Meu pai congrega aqui. Eu pastorei o meu pai. Que honra para mim. Mas já teve várias vezes que eu fui na casa do meu pai, vi ele, já casado, vi ele fazendo algumas coisas que eu falei: eu não acredito, eu faço isso em casa. E quando eu fiz isso, eu cheguei em casa, chamei a minha esposa e falei: quero te pedir perdão, porque eu vi coisas hoje lá no meu pai que eu faço aqui, e eu reprovei lá, eu não quero mais fazer aqui. Isso é deixar a casa do pai. Deixa a casa do teu pai Abraão. Tem práticas, culturas e costumes que não servem mais para você. Não servem mais para você. Deixa a casa do teu pai é deixar marcas, selos e propósitos que até são bons. Não, eu criei meu filho para ser um médico, mas você não odeia a medicina. Você só está sendo médico porque o seu pai quer. E aí você vai ser um péssimo médico. Você só está assumindo essa empresa por obrigação, não porque tem honra ou desejo e gosta. Só para não desagradar. E aí você está vivendo o sonho do seu pai e não mais o seu sonho. Não mais o sonho de Deus para você. Então cuidado. Porque eu não estou falando de desonra. Eu não estou falando de jogar fora tudo que os pais ensinaram. Quem está entendendo? Eu estou falando de você entender que tem coisas que não cabem mais agora nessa nova vida que Deus tem para você. Não cabe mais agora nessa nova estação que Deus tem para você. Não cabe mais agora com a idade que você tem. Não cabe mais agora. Você já é pai. Não cabe mais. Deixa a casa do teu pai. Quantas pessoas aqui que precisam deixar esses nomes foram colocados nos seus ombros? Fraco, burro, igual seu pai. Seu casamento vai ser igual: covarde, abandono, abuso, agressão, explosão. Você explode em casa, machuca os seus filhos. Sua filha tem medo da sua voz. Amém?
Eu quero te abençoar com a palavra que Deus deu para Abraão. Quem recebe isso no coração? Deus falou para Abraão: Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Não, olha que coisa mais maravilhosa. Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Peraí, Abraão não tinha ainda? Não, Deus tinha uma aliança. Deixa eu te falar aqui essa noite, todos que me ouvem. Talvez você veio aqui visitando, você nem acredita em Deus, você é ateu. Deus tem uma aliança contigo. Abraão, eu tenho uma aliança contigo. Faz uma aliança comigo. Eu tenho, não vou desfazer. Mas Senhor, e se eu não quiser? Eu vou continuar com a aliança no dedo. Eu não vou desfazer da minha aliança. Ele é fiel. Sabe o que os 10 mandamentos na Bíblia fazem? Apontam para Cristo, apontam para Deus. Porque quando a Bíblia fala nos 10 mandamentos, não adulterarás, é um caráter de Deus ser fiel. Quando a Bíblia fala não matarás, é um caráter de Deus dar a vida. Quando a Bíblia fala não darás falso testemunho, é um caráter de Deus ser honesto. Então, os 10 mandamentos apontam para o caráter de Deus. Abraão está dizendo: eu sou fiel, eu não quebro a minha aliança. Deus está falando para Abraão: eu não quebro a minha aliança. Então, se você está aqui essa noite, você quebrou a aliança, ele continua dizendo: Abraão, a minha aliança eu não quebro. Se você não tem uma aliança comigo, você pode fazer essa noite. Ou se você quebrou, eu posso restaurá-la. Eu tenho uma aliança contigo. Não é rejeitado, mas és amado. Eu tenho uma aliança contigo. Você não é agressivo, eu te abençoo, você é manso. Eu tenho uma aliança contigo, você não é medroso, você é corajoso. Eu tenho uma aliança contigo, seu casamento será diferente, seus filhos não crescerão com medo. Eu tenho uma aliança contigo, eu vou trocar o seu nome. Abraão, eu tenho uma aliança contigo e vou cumprir tudo que eu disse. Por fim, Abraão ofereceu seu único filho. Mas agora, não é só Deus que tinha uma aliança, Abraão também tinha. Quando chegamos nesse ponto de nós temos uma aliança com Deus, não só nós, mas nossos filhos e netos também serão abençoados. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó era neto de Abraão, mas a bênção também estava sobre ele lá. Porque um dia Abraão decidiu fazer uma aliança com Deus. Uma aliança, deixa eu falar aqui para você. Daqui a 100 anos, seu neto vai estar num púlpito com a Bíblia na mão. E ele vai dizer assim: o meu pai, o Tiago, ele ajudou pessoas a escrever livros. E eu lembro quando meu pai dizia do meu avô, que o meu avô era um homem de oração. E todos os dias ele me ensinou a amar a Bíblia. E hoje eu sou bisneto do Tiago, e eu lembro dele, e eu lembro das histórias que meu pai contou dele, e eu amo essa palavra por causa dele, porque Deus um dia, o Tiago um dia fez uma aliança com Deus, e essa aliança veio até Jacó. Um dia seu bisneto vai estar subindo no altar diante de uma mulher, dizendo: eu vou ser fiel até o final com você. Pastor, mas eu não fui com a mãe dele, com a mãe dos meus filhos. Mas se você fizer uma aliança com Deus, Deus pode mudar a sua história a partir de agora. Um dia, os testemunhos dos nossos filhos serão diferentes dos nossos. Nós somos tudo, tem um monte de ex aqui. Tem até ex-flamenguista aqui entre nós. Tem ex-drogado, ex-mentiroso, ex-casado rock. Tem um monte de ex aqui, tem um monte. Vamos ficar assim, não vamos contar os outros ex, né? Tem um monte de ex aqui. Tem um monte. Mas os nossos filhos não vão contar assim: olha, sabe aqueles testemunhos? Olha, eu levei tiro, eu fui perseguido pela polícia, eu andei na 1051. O pessoal nem entendeu a piada. Quem lembra do camburão da polícia 1051? Quem lembra? Quem andou naquilo lá? Meu irmão, aquilo lá. Só os melhores andaram na 1051, meu querido. Camburão, aquela D20 da polícia, quando passava, era um show na quarta linha.
Aí o nosso testemunho é: andei de D20. Qual D20? A 1051 da polícia. Eu tenho marca de tiro, eu fumei maconha, cheirei cocaína, traí a minha esposa 20 vezes, eu bebia, bati carro. Agora encontrei Jesus, Ele mudou minha vida. Diga glória a Deus. Isso são testemunhos maravilhosos. Posso ouvir um amém ou não? Mas os nossos filhos vão dar testemunho diferente. Eu nasci na igreja. Eu ia para o ministério infantil com meu pai, eu lembro. Cresci amando a palavra de Deus. Fui para pretins, fui batizado com o Espírito Santo. Quando fiz 12 anos, decidi pelo batismo. Fiz um voto com Deus de santidade, dei o primeiro beijo no altar. Sou um homem casado há 20 anos, nunca traí a minha esposa. Esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Deus tem uma aliança com você, Abraão. Você precisa ter uma aliança com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Que noite linda. Eu não sei você, mas eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade. É sempre assim, num culto ordinário, num dia ordinário, no meio de uma semana ordinária, o evangelho sendo pregado, Jesus fazendo coisas extraordinárias. E muitos aqui um dia estavam num culto desse e disseram: eu não tenho uma aliança com Deus ainda. Eu nem sabia que Ele tinha comigo. Ele tem uma aliança. E eu vou dizer como foi a aliança dele com você. Ele olhou no céu o que tinha de mais valioso. Ele olhou no céu o que tinha de mais valioso. Tinha querubins, serafins, tinha ouro, prata. Mas ele olhou para o lado e viu o seu filho. Falou: o que tem de mais valioso aqui é o meu filho. Eu vou dar o meu filho por ele. Eu vou fazer uma aliança com o meu filho. Essa foi a aliança que ele fez com você. E ele está dizendo: se você quiser essa noite fazer uma aliança comigo, eu vou te ajudar a sair da terra dos teus pais. Vou te ajudar a sair da parentela e para ir para o lugar que eu vou te mostrar. Simples assim. Sai do seu lugar e vem aqui na frente se você quer fazer uma aliança com Ele. Simples assim. Nós vamos orar por você. Pode vir. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui. Não tem problema. Pode vir. Sai do seu lugar, dá tempo. Você não é obrigado a vir aqui fazer uma aliança com Ele. Deus não obriga ninguém a nada. Mas se você entendeu que você precisa ter uma aliança com Ele, esse é o lugar. Ou você quer renovar sua aliança com Ele, né? Você jogou fora. Vem aqui. Pode vir. Ei, vem cá. Você não está fazendo uma aliança com o Theo, nem com o Abba Pai, tá? Vou pedir para os pastores e líderes de convívio, os irmãos que servem aqui, por favor. Edu, Gilmar, João, aqui, pessoal, os irmãos aqui. Nenhum homem sozinho aqui, por favor. Coisa linda que Deus está fazendo aqui. Olha que coisa linda que Deus está fazendo aqui, gente. Olha que coisa linda, homens fazendo uma aliança com Deus, irmão. Homens fazendo aliança com Deus. Homens dizendo: Senhor, visita a minha geração. Um dia, vão dizer assim: o Deus do Telmo, o Deus da Vitória, o Deus dos netos, dos bisnetos. Um dia vão dizer o nome seu, dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos. E eles vão dizer: o Deus dele é o mesmo Deus. Pai, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, cada um dos meus irmãos aqui vieram à frente dizendo: nós queremos fazer uma aliança com Deus também. Por isso, Senhor, nos ajuda a sair da casa do nosso pai, da parentela, da terra. Nos ajuda nessa noite a viver os teus propósitos. Um dia
Um dia o mundo governou sobre nós, mas a partir de hoje, quem governa sobre cada um dos meus irmãos é o Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, quem governa sobre cada um desses irmãos é o Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, quem governa sobre esses irmãos é o Espírito Santo de Deus. Entrou, tem salvação aqui nessa casa. Quem pode se alegrar por isso? Não, quem pode celebrar aqui hoje? Tem reconciliação, tem aliança. Dá um abraço nesse homem que veio aqui na frente. Dá um abraço nele, abençoa ele. Dá uma palavra de bênção para ele. Fala para ele, tamo junto, Abraão. Fala pro teu irmão aí, tá no seu lugar aí do lado dele. Tamo junto, Abraão. Fala para ele aí. Deixa Ló. Aleluia. Quem recebeu essa palavra? Você que está online também, que essa mesma graça que está aqui chegou até você. Não permita passar esse momento aqui sem também fazer uma aliança com Deus. Não permita passar, você que está em casa, não permita passar esse momento sem fazer uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você, permita isso. Deixa essa aliança partir de você, dizendo: eu te amo, Deus, minha vida é tua a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Estende a mão para mim, fala assim: Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos amar tanto. Nós queremos manter a nossa aliança contigo, Senhor, e obrigado, fala com ele assim: obrigado, Senhor, pela tua aliança, através da cruz do Calvário, com a nossa vida, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Não vai embora sem abraçar alguém, sem passar ali na Alba Café, em nome de Jesus.